B3SA3, lucro tem queda anual de 10,7% no 3T22 e vai a R$ 1,15 bi. A B3SA3, reportou lucro líquido recorrente de 1,153 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano, queda de 10,7% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado e de 5,5% frente ao segundo trimestre. O lucro líquido recorrente da B3, excluindo NEOI, foi de 1,17 bilhão de reais, representando uma queda de 9,1% frente ao terceiro trimestre de 2021 e de 5,4% frente ao segundo trimestre. O lucro líquido atribuído aos acionistas da B3 atingiu R$ 1,0291 bilhão, uma queda de 12,5% em 12 meses. O EBITDA recorrente da B3, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, somam R$ 671 bilhão, queda de 8,2% frente ao terceiro trimestre de 2021 e alta de 0,2% em relação ao segundo trimestre. A margem EBITDA caiu de 80,7% no terceiro trimestre do ano passado para 74% neste último trimestre. As receitas totais da AB3 somavam 2,5 bilhões de reais, 0,1% abaixo do terceiro trimestre do ano passado e 1% acima em relação ao segundo trimestre. No segmento listado, as receitas caíram 7,4% em 12 meses para 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre. A B3 afirma, no release de resultado do 3T22, que o cenário adverso no exterior e de juro elevado no Brasil, somado à volatilidade causada pelo período eleitoral, teve diferentes impactos em seu negócio. No segmento listado, o cenário de juros mais altos contribuiu para a queda no volume financeiro médio diário negociado, ADTV, de ações, que totalizou 26,2 bilhões de reais no trimestre, uma queda de 17,0% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Na comparação com o segundo trimestre, a queda de 9,2% no ADTV de ações é explicada pela sazonalidade do período, que afetou principalmente o mês de julho, com os volumes se recuperando nos meses subsequentes, diz a Bolsa. No segmento de derivativos listados, o volume médio diário negociado, ADV, totalizou 4,6 milhões de contratos, 1,9% abaixo do mesmo intervalo de 2021 e ficou 5,7% acima do trimestre anterior. B3, emissão de debêntures no valor de 3 bilhões de reais. No segmento de balcão da B3, as taxas de juros mais elevadas favoreceram os volumes, com destaque para o crescimento de 30,9% no estoque de instrumentos de renda fixa e de 32,8% no estoque do Tesouro Direto. Dessa forma, o impacto sentido pelos negócios mais cíclicos foi praticamente neutralizado pelo desempenho dos demais segmentos, reforçando a eficiência da diversidade do modelo de negócios da B3, diz a Bolsa. O resultado financeiro ficou negativo em 50,1 milhões de reais no terceiro trimestre. As receitas financeiras atingiram 406,1 milhões de reais, aumento de 55,4%, explicando pelo aumento na taxa de juros. Na comparação com o segundo trimestre, a queda de 9,9% nas receitas financeiras reflete menor posição de caixa próprio devido principalmente à antecipação do pagamento das debêntures da terceira emissão no valor de 3,55 bilhões de reais. A B3 diz que esse pagamento foi parcialmente compensado pela sexta emissão de debêntures no valor de 3 bilhões de reais, pela menor posição de caixa de terceiros ao longo do trimestre e pelo menor rendimento de títulos públicos atrelados à inflação. As despesas financeiras, por sua vez, somaram 439,1 milhões de reais, aumento de 130,7%, em consequência do aumento da taxa de juros e por efeitos decorrentes da liquidação antecipada da debênture e da terceira emissão. Com Estadão Conteúdo.